Olá, boa noite. A gente começa a edição desta terça-feira, 23 de abril, mostrando um crime que tem indícios de ser passional. Depois de uma briga, homem mata a namorada com um tiro na boca e ainda se mata. O caso aconteceu nessa manhã no Jardim Refúgio, em Sorocaba. O rapaz de 25 anos atirou na namorada próximo à casa dela e poucos metros depois se matou. A moça de 18 anos foi levada em estado grave ao Hospital Regional de Sorocaba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os tiros foram disparados com esta pistola calibre 22. A família informou que os dois se conheciam há mais de 3 anos e que ele teria saído de casa para trabalhar às 5h30 da manhã. O local dos disparos é caminho para o ponto, onde ele costuma pegar o ônibus para chegar à empresa. O motivo do crime, ciúme, ainda nós vamos discutir nessa edição com o psicólogo e com a polícia para orientar quem sofre ameaças. Uma mulher e 2 homens foram presos suspeitos por tráfico de drogas durante uma operação no bairro Rabiteto, em Sorocaba. Por meio de denúncia anônima, a PM chegou até a casa onde os suspeitos estavam. Foram encontradas mais de 300 pinos de cocaína, R$300 mil em dinheiro e uma moto que, segundo a polícia, teria sido furtada. Os dois permanecem à disposição da Justiça. O governador do estado anunciou hoje em Brasília a construção do Centro de Reabilitação Luci Montoro, em Sorocaba. A unidade terá investimento de aproximadamente R$6 milhões. Geraldo Alckmin falou sobre o projeto. Sorocaba receberá a rede Luci Montoro, uma nova unidade que será construída com mais de 2.100 metros quadrados de área construída, 3 pavimentos ao lado do conjunto hospitalar de Sorocaba, atendendo 48 municípios da região, fazendo 6.000 atendimentos por mês, atendendo pessoas com deficiência, desde prevenção, tratamento, reabilitação, órtese, prótese. Nós temos no estado de São Paulo 9 milhões de pessoas com deficiência. O Brasil tem 45 milhões. Normalmente, as multas, o dinheiro da multa vai para o fundo, para o tesouro. Agora foi convertido a multa em obrigação de fazer. Então a multa ela é transformada na construção desse prédio, que vai abrigar a rede Luci Montoro em Sorocaba. E ainda segundo o governador, a obra será entregue em março de 2014. Muitas vezes o consumidor tem dúvidas sobre como deve agir no momento em que pretende encerrar uma conta corrente. Em Sorocaba, o Procon faz um trabalho de orientação. O sistema bancário é cheio de facilidades, movimentações, investimentos, dinheiro guardado. Mas e na hora de encerrar a conta? Você sabe como deve agir? Tem que ir no banco, como que faz? Tem que ir no banco? Não sei. Gostaria de saber se é certo cobrar a taxa para encerramento ou não, né? Mas a falta de informação pode dar dor de cabeça depois. Eles procuram dificultar ao máximo, como que você tem que zerar a conta, aí você zera, eles cobram alguma taxa para essa conta não ficar zerada. Ou se você tem algum crédito pessoal, eles dificultam para você fazer a quitação, mesmo que seja uma quitação à vista. Por isso tem que estar bem informado. Não adianta você só reclamar, tem que procurar saber quais são os seus direitos e seus deveres, né? Daí você poder reclamar alguma coisa. Exatamente. Saber os seus direitos é fundamental na hora de encerrar a conta. Por isso, o Procon de Sorocaba dá dicas importantes para quem vai fazer este procedimento. Após solicitar o formulário de encerramento, o cliente deve quitar todos os débitos com o banco, devolver cartões de crédito, débito e talões de cheque, verificar se ainda há algum cheque para ser creditado. E tudo isso deve constar no documento de desativação da conta. O chefe de atendimento do Procon ainda lembra que a pessoa não pode esquecer de avisar outros credores sobre o encerramento. Quando ele encerrou a conta, ele também deve informar aos fornecedores, por exemplo, energia elétrica, água, telefone, TV por assinatura, que usa a forma débito em conta como pagamento, certificar esses fornecedores que houve encerramento da conta e buscar uma outra forma viável para pagamento. O banco tem até 30 dias para proceder com o encerramento da conta. Outra dúvida frequente dos clientes é quando o banco encerra a conta por inatividade. Antes de tudo, o correntista deve ser previamente avisado para ajustar a situação junto à agência.
Após isso, o banco é proibido de cobrar qualquer taxa de manutenção da conta. Após os 90 dias de não movimentação na conta e eventual cobrança que gere saldo negativo e uma dívida crescente, o banco não poderá fazê-lo. Por isso que a gente orienta que o consumidor que estiver nessa situação procure o PROCON munido dos extratos bancários para que seja analisada se o banco adotou ou não os procedimentos exigidos. Mas não é só na hora do encerramento que a pessoa deve ficar atenta. O PROCON também orienta que na abertura de conta é preciso prestar atenção nos contratos e perceber se o banco não está fazendo uma venda casada. Veja. O banco ele não pode exigir do consumidor, para a abertura de uma conta corrente, por exemplo, uma contratação de um cartão de crédito, de um limite de cheque especial ou de um seguro. O consumidor que no momento de abertura de conta corrente for obrigado a fazê-lo, deve escrever no contrato, quando for assinar, que não aceita a contratação daquele produto que ele se recusa a contratar e imediatamente comunicar o PROCON para que seja registrada uma denúncia e adotadas as providências cabíveis. A greve dos professores da rede estadual do estado de São Paulo começa a ganhar força nas principais cidades do interior paulista. Segundo os sindicatos da categoria, na região de Sorocaba, Jundiaí e Itapetininga, as aulas estão parcialmente paralisadas, mas os alunos ainda não são prejudicados. O protesto não tem previsão de acabar. Os professores pedem reajuste salarial e melhores condições de trabalho. A quarta-feira deve ser nublada em toda a região e há possibilidade de chuva no fim da tarde. Veja agora como fica o tempo em algumas cidades. Alumínio tem mínima de 14 graus e máxima de 23. Jundiaí tem mesma mínima e a máxima chega aos 24. Em Cesário-Lange as temperaturas ficam entre 16 e 25 graus. Em Salto a máxima não passa dos 26. O Fórum de Sorocaba volta a atender o público nesta quarta-feira. Durante 15 dias, funcionários passaram por treinamento para a implantação do sistema judicial eletrônico, que deve agilizar os processos em algumas varas. A partir de amanhã, todo o processo que for aberto será em novo sistema. O fórum fica aberto ao público do meio-dia às 7 da noite. Nós mostramos nessa edição um crime motivado por ciúme. Depois de uma briga, o homem mata a namorada com um tiro na boca e ainda se mata. Isso aconteceu em Sorocaba. E para falar sobre ciúme, eu converso agora com o psicólogo e psicanalista Manuel Taveira e o delegado assistente da seccional do Sorocaba, Fábio Laino Cafisso. Boa noite, obrigado pela participação de vocês aqui. Falar sobre ciúme primeiramente com você que é psicólogo. O que motiva uma pessoa a ficar ao ponto de matar a outra? É um ciúme doentio que a gente pode chamar? Sim, com certeza a gente pode evidenciar certos níveis de ciúme, desde aquilo que a gente chamaria do ciúme normal, que em muitos casos é tido inclusive como prova de amor de um pelo outro, como aquilo que evoluiria para um caso de ciúme patológico, onde a impossibilidade de continuar a viver sem a presença do outro é o que pode motivar casos como esse. A violência. A violência. No caso da namorada, a gente tem informações no boletim de ocorrência que ela já havia aberto o boletim de ocorrência por agressão desse homem. Como é que é nesse caso? Ela já abriu o BO, mas ela foi feito? O que pode ser feito para melhorar e garantir melhor a segurança? A pessoa quando é agredida, nesse caso específico a mulher, ela deve procurar a Polícia Civil, registrar esse boletim de ocorrência ou de ameaça ou de lesão corporal dolosa e procurar a delegacia da mulher. Antes disso, o conselho que é dado é de procurar o SEREM, o Centro de Referência da Mulher, também é uma forma dela obter as orientações adequadas. Agora, na delegacia da mulher, ela vai poder, se foi uma ameaça, ela vai poder representar pela instauração de inquérito, é autorização para a delegacia. É nesse momento que há um conflito, que mulheres não levam adiante a denúncia e a polícia deixa de agir com a Lei Maria da Penha? Ocorre isso quando a mulher, após ser agredida ou ameaçada, ela decide dar uma chance a mais ao seu convivente.
e acaba não dando a autorização, que é a representação, para a instauração do inquérito. No caso de agressão, se ela apresentar alguma lesão corporal já, essa autorização não precisa ser dada. O inquérito é instaurado agressão de imediato. Física já. Isso. Ela vai passar por exame de corpo de delito e a seguir é instaurado o inquérito policial. Agora, Manuel, em relação a essa agressão, né, ela dá essa chance que o doutor disse, é comum nas delegacias as mulheres irem e depois voltar atrás daquilo que ela fez. Como é que você vê, qual é a orientação que você dá para a pessoa que é vítima disso, dessas ameaças, dessas agressões? É algo que, anteriormente à agressão, ele já dá sinais, né, na maneira como se relaciona não só com essa mulher, mas com as pessoas importantes da sua vida. Então é necessário ficar atento aos sinais e se for... Terminar o namoro seria uma solução ou esse medo de ameaça? O que fazer nessa hora? A questão é até onde vai o limite. Né? Como eu te disse, às vezes você tem casos em que o homem não se mostra ciumento e a mulher alega que ele não se importa com ela e vice-versa. Né? Em alguns casos o ciúme é tido como prova de amor, em outros não, mas acredito que esse limite, né, do ciúme passar de uma fantasia ou de cobranças para um ato que possa gerar violência, ele dá sinais. A questão é que muitas das vezes a pessoa não enxerga. A gente volta a abordar o caso de um crime motivado por ciúme. Um homem matou a namorada com um tiro na boca e depois se matou. A vítima tinha 18 anos e o agressor 25. E para falar sobre o assunto eu converso com o psicólogo Manuel Taveira e com o delegado assistente da seccional de Sorocaba, Fábio Laino Cafisso. Em relação ao ciúme, Manuel, eu quero saber de você. É nato a pessoa ciumenta ou é o ambiente que faz a pessoa ser ciumenta? O ciúme é marca de uma forma ou de um ingrediente de qualquer relação em que o amor está presente. Né? Se a gente pensasse que a criança nasce com isso, é dizer muito, a ponto de dizer que isso é hereditário. Né? Seria muito mais interessante a gente poder pensar na história de vida de cada um e de como ele desenvolveu modelos de amor a partir daqueles que cuidaram. Ou seja, vem da criação, a orientação, que o espelho que ela tem em casa é a maneira com que ela vai agir no futuro. Com grandes e fortes tendências. Agora, quando perceber que alguém da família tem o ciúme que passa a ser doentio, que é uma patologia? Sentimento de posse, né? Geralmente são pessoas extremamente inseguras, baixa autoestima, e que apostam todas as fichas, né, sobre si mesmo num relacionamento com o outro. Pelo que você conhece no seu tempo de profissão, quem é mais ciumento, o homem ou a mulher? Os dois. Eu acho que isso não é exclusividade nem privilégio de nenhum. Né? Se a gente atribui a possibilidade de ser mais ou menos ciumento, né, a gente teria que ver a história de vida de cada um. Mas a gente percebe pelos noticiários que quem mata mais é o homem por ciúme. Como é que a mulher pode se proteger, doutor? Então, ela tendo essa noção de que a integridade física, psicológica dela está em risco, ela pode realmente, se sentindo ameaçada ou lesada, procurar, como eu já te disse, a Polícia Civil. E a seguir, na delegacia da mulher, ela pode também, de acordo com a sua vontade, solicitar medidas protetivas, que vão desde proibir o homem de se aproximar dela, uma distância, proibir de frequentar os mesmos locais e de procurá-la. Isso é interessante. Então existe como... Isso, estão elencadas na Lei Maria da Penha e estão à disposição de qualquer mulher que se sinta ameaçada pelo companheiro. O ciúme realmente é um assunto que preocupa e nós fomos às ruas para ouvir o que a população tem a dizer. Vamos assistir? Olha, assim, no meu ponto de vista, eu acredito que perder a razão, tem muitas pessoas que perdem, né? Mas eu acho que não seria o correto. Né? Você já chegou a sentir medo por causa do ciúme de alguém, de uma ex, de uma atual? Já senti já. Por quê? Não sei, tive uma ex-namorada, por exemplo, que ela tinha tantos ciúmes. Quando eu pensava em terminar com ela, ela falava que se eu terminasse com ela, eu não seria mais de ninguém e tal. Então eu tinha medo da reação que ela teria. Fora o que a gente costuma ver na televisão, assim, já conheci, assim, vários namorados que brigavam com a namorada, até se estapear e tal. Você já chegou a passar medo por causa do ciúme de alguém? Medo propriamente não, mas já situações complicadas, assim, ter que trocar de roupa, não poder olhar para o lado, enfim, essas coisas já aconteceu.
quando eu sinto ciúmes, eu me retiro, daí eu penso melhor, porque se a gente agir por impulso, a gente acaba magoando os outros. Manuel, você como psicólogo, existe um exercício que a pessoa possa praticar para controlar o ciúme? Uma boa psicoterapia e alguns tempos de diva, eu acho que a pessoa pode começar a perceber os sinais em si mesma. Em relação também ao comportamento imediato, aquela coisa de respirar, conta até 10, funciona? Para alguns, sim. Ou até o tempo de buscar alguma arma, também não é o caso, né? Para alguns, sim. Mas acho que é importante dizer o seguinte... É doença, a gente tem que tratar como doença e buscar ajuda. Que a questão não é o que existe dentro de nós, que é a possibilidade de sentir ciúmes, mas é quanto disso toma conta da relação. Infelizmente, uma família toda perde duas pessoas por conta do ciúme, que parece ser algo banal e não é. Doutor, em relação a essa investigação agora, daqui para frente, o que deve acontecer? A origem dessa arma? Isso. Como o fato está enterrado, pouca coisa vai ser elucidada a respeito dos sentimentos, uma vez que ambos, lamentavelmente, já perderam a vida. Resta a Polícia Civil averiguar como essa arma chegou na mão desse rapaz e alguns detalhes que o delegado de polícia do 3º Distrito julgar necessárias à conclusão desse boletim de ocorrência, o destino que vai ser dado a ele. Isso é importante, né? Quem tem arma dentro de casa que não é o recomendável acaba também levando a esse tipo de atitude. A facilidade hoje de ter uma arma e fazer uso dela é uma coisa notória, né? Não se pode duvidar. Está aí as medidas do governo, né? O Sinarme, em relação às armas, né? Então é quase uma proibição hoje a pessoa adquirir uma arma e registrá-la em seu nome e ter o porte dessa arma. São tantas medidas do governo que desestimulam essa prática, visando realmente para impedir uma pessoa de ter uma arma se não tiver realmente uma capacidade. Essa capacitação vai ser aferida exaustivamente. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Noticidade. Obrigado, nós agradecemos. A gente fica por aqui, assista agora ao SBT Brasil e amanhã cedinho confira o Noticidade com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite, obrigada pela companhia.